De Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Pai, a Tua palavra foi lida e eu te peço a Tua unção sobre os meus lábios, para aquilo que eu falar aqui seja aquilo que o Senhor tem para nos falar individualmente a cada um de nós. Nós já te agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e te damos toda a honra e toda a glória, e já o consagramos este culto a Ti, em nome de Jesus. Amém. A igreja está ornamentada e eu vejo esses ramos e vejo como é bonito, né? Essa ornamentação, como ela é bonita. E mais do que isso, o que ela representa? O Domingo de Ramos representa o início da Semana Santa, o início da revolução do mundo, da mudança do mundo. Mas o que nós experimentamos hoje é um outro tipo de mudança. Nós vemos a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, uma guerra que pensava-se ser uma guerra pontual, já é uma guerra global, é uma guerra globalizada, porque as sanções, tanto de um lado como de outro, afetam todo o mundo. E com isso acarreta um desequilíbrio econômico-financeiro nas nações. A gente que já tem problema demais no país, enfrentamos também uma outra guerra, não só aquelas das mensagens falsas, as fake news, mas enfrentamos também a guerra de escolhermos nesse ano os novos governantes. Naquela época, Jesus vinha caminhando com os 12 discípulos e, chegando perto de Jerusalém, na altura de Betânia, Monte das Oliveiras, ele para e pede a 2 dos seus discípulos que vá até aquela aldeia que está ali próxima e pegue, tem um jumentinho amarrado ali do lado de fora da casa, e que vai lá, desata aquele jumentinho e traga-o aqui. E se alguém perguntar o que está fazendo, vocês digam: o mestre está precisando. E assim aqueles 2 discípulos foram, desataram o jumentinho, e as pessoas que estavam ali perguntaram: o que estão fazendo? O mestre precisa do jumento. E depois vai ser devolvido. E assim consentiram. E pegaram aquele jumentinho que nunca havia sido montado, não tinha sela, e levaram à presença de Jesus. E colocando o manto sobre o jumentinho, Jesus montou aquele jumentinho que nunca havia sido montado antes. E as pessoas que estavam ali à volta, o povo, começaram também a colocar seus mantos no chão e
colheram ramagens ali do campo e começaram a colocar no chão. Por que isso? Para que se cumprisse a profecia lá de trás de Zacarias, que o pastor leu, que o rei entraria em Jerusalém montado num jumentinho, filho de jumenta. E por que o jumentinho? Por que a figura do jumentinho? Jumento é um animal de carga. A humildade começa ali. E Jesus, então, montado sobre aquele jumentinho, começa aquela caminhada para Jerusalém, para o templo, e a multidão gritava: Hosana, Hosana ao filho de Davi, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa expressão Hosana, ela era usada como uma oração, clamando a Deus, o poder de Deus. E ela foi usada como uma espécie de brado. Hosana significa salvai-nos, salvai-nos, ó filho de Jesus, ó filho de Davi. E ali aquela multidão gritava, tantos que estavam na frente, os que estavam atrás, da mesma forma, e Jesus caminhava por sobre aqueles mantos, caminhava não, cavalgava não, como é que a gente chama quando é mula? Não, jumentava. Me ajudem, é jumentava? Não. Bom, Jesus montado no jumentinho, andava, não sei como é o nome. E então caminhava e pessoas, a multidão gritando: bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Messias. E por que o chamavam de Messias? Porque há dias atrás, Jesus passando ali em Betânia, o seu grande amigo Lázaro havia sido ressuscitado. E eles viram, puderam testemunhar aquele milagre. Então, caminhavam e Jesus, andando no jumentinho em direção a Jerusalém, e as pessoas bradando: bendito que vem em nome do Senhor. Aquela figura, aquela imagem, ela, de certa forma, incomodava aqueles grandes sacerdotes daquela época. Incomodava demais. E um deles, há dias atrás, chamado Nicodemos, foi ter com Jesus. À noite, disfarçado, colocou uma capa, talvez um capuz, talvez uma máscara, não é de Covid, mas uma máscara para disfarçar, porque era um dos poderosos sacerdotes. Como é que eu vou falar com Jesus? Eu não quero que ninguém me veja. E ele foi ter com Jesus e falou: Rabi, sabemos que tu és mestre, porque as coisas que tu fazes, se não for vinda de Deus, não tem como ser. E Jesus responde: importa-vos nascer de novo. E Nicodemos, não entendendo o que estava falando Jesus, pergunta: importa-vos nascer de novo? Porventura posso eu, ou uma pessoa de idade, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus novamente fala: quem nasce da carne é carne, mas quem nasce da água e do Espírito é Espírito. E Nicodemos continuou não entendendo absolutamente nada. Mas Nicodemos viu os milagres, testemunhou os milagres, mas não conseguia entender. E Jesus, falando a Nicodemos, mas Nicodemos, zero. E Nicodemos, então, voltou, não entendendo nada. Mas, voltando àquela caminhada, Jesus já chegando em Jerusalém, no templo, olha, e como já era muito tarde, ele vai para Betânia. Betânia ficava a uns 3 quilômetros a leste de Jerusalém. E Jesus vai para lá com os 12. E aquele povo que acreditava que Jesus era o Messias, porque viu os milagres que Jesus tinha feito, e até ressuscitar Lázaro, mas aquele mesmo povo que gritava Hosana nas alturas, em menos de uma semana, Jesus ia ser julgado, condenado, ia ser chicoteado, ia ser crucificado.
que nós tentamos entender dessa passagem? O povo esperava o Messias. O povo acreditava ser Jesus o Messias, mas os sacerdotes não. Os sacerdotes entendiam que o Messias devia de ser um rei, vindo com seus súditos, abrindo alas. Eles queriam que o Messias, enviado por Deus, fosse uma autoridade que pudesse tirar o povo das garras do governo romano, que pudesse voltar aos tempos de glória de Salomão. Não era uma figura montada num jumentinho. Eles não conseguiam entender isso. Nós tiramos desse texto da palavra de Deus, 3 pontos. O primeiro, a obediência. Quando Jesus manda os 2 discípulos buscar o jumentinho, não há nenhum tipo de questionamento, nem se vier a ser aquelas pessoas vierem ser interpeladas, fala do jeito que eu disse, fala do jeito que eu instruí vocês. A obediência para a nova criatura é o princípio da sabedoria. Por quê? Porque Deus sabe todas as coisas. Nós temos um pensamento que é baseado na lógica do homem, mas Deus não se baseia em lógica alguma. Deus age da forma dele, da maneira dele, não há nenhuma lógica no seu agir. Eu já contei aqui aos irmãos que, há tempos atrás, na minha empresa, eu e um outro pastor, os 2 engenheiros, fomos mandar um contrato, apresentar um contrato para uma grande empresa americana que fabrica, isso lá no Rio de Janeiro, árvores submarinas. São aquelas que ficam para a extração do óleo no fundo do mar. E nós fomos consultados e eu apresentei, então, uma proposta, redigi uma proposta, e no dia foi marcado para que nós tivéssemos uma espécie de audiência para a gente mostrar como é que nós íamos desenvolver o nosso trabalho. Era uma proposta grande. E essa empresa americana ficava na Pavuna, no início ali da Dutra, quem vem do Rio para São Paulo, e era 2h de um dia maravilhoso, com luz, sem chuva, sem nada. E esse pastor amigo meu, um dia antes, foi internado para fazer um transplante de medula. Então, ele estava sendo preparado para esse transplante de medula. E ele entendia da parte offshore, quer dizer, a parte de extração no mar, e eu onshore, que era a base na terra. E ele chegou para mim e falou: eu não vou poder ir com você. O que eu faço? Eu não vou. Não, você vai. Nós vamos orar agora. E nós oramos ali. E eu peguei, confiante, com o envelope, peguei o carro e fui, que era caminho já. Quando lá cheguei nessa indústria grande, olhei de novo para o envelope atrás do carro, eu falei: eu não vou entrar, porque eu vou ser arguído e eu não vou saber falar, e eu vou ficar com a cara aqui de bobo. Mas aí, aquela palavra veio: vai. Não vai na sua força, mas vai na minha. E eu peguei o envelope e eu fui falar com esse diretor, uma sala enorme, cheio de computador. E começamos a conversar da minha área onshore, eu explicando tudo. Quando foi falar da área offshore, que era a área que eu não conhecia nada, a luz apagou. A luz apagou do nada. Não chovia, não tinha curto, não tinha nada. O sistema de emergência entrou, que era o sistema de no-break, mas aquilo que a gente trouxe não dava para ver. Então, ele fechou: vamos lá para o terreno para ver a construção. E eu saí dali, fui para o terreno. Depois, quando a gente se despediu, eu fui para o carro, orei e falei: Senhor, obrigado. Obrigado, porque quando o Senhor vai na frente, o Senhor prepara o terreno, prepara o caminho. A minha lógica me dizia para eu não ir, mas o Senhor me incomodou para ir, porque não é na minha palavra, é na sua. E eu vi também uma coisa muito interessante. Quando você ora,
Você não pode orar só pedindo a Ti, para você, sabedoria para falar. Você tem que orar e pedir para aquela pessoa que vai estar conversando com você, quebranta o coração dela, prepara o coração dela, para que ouça, para que possa analisar. E foi isso que aconteceu, eu glorifiquei a Deus. Uma semana depois, eu soube que nós ganhamos esse contrato e o pastor morreu. E eu fiquei sozinha na obra por 6 meses. E a obra foi um grande sucesso. O que eu quero mostrar nisso daqui? Mostrar que não é a sua força. Quando você se coloca diante do Senhor, deixa o Senhor operar. Aqueles 2 discípulos foram obedientes ao Senhor Jesus e voltaram. Não tiveram que questionar nada. Mas então, quando Jesus olhou aquele templo, olhou aquelas pessoas, eu imagino que na mente dele deve ter passado assim: em menos de uma semana eu vou estar sendo crucificado aqui. A situação muito difícil, porque Jesus sabia o que ia acontecer. Mas o Messias, que aquelas pessoas esperavam que viessem como rei, montado em cavalo branco, isso vai acontecer lá no Apocalipse, lá quando Jesus vier em glória. Mas eles esperavam uma coisa muito superior, quando vê montado num jumentinho. Mas eles não tiveram a percepção de entender que Jesus veio para libertar de uma coisa muito maior do que aquilo. Jesus veio para libertar do pecado aquela nação, aquele povo, a idolatria, o pecado, que é dos males que acaba com a humanidade. As coisas que a gente tem presenciado aqui no nosso país e fora também, tudo vem de origem lá de trás, do pecado. Por isso que Jesus fala: importa-vos nascer de novo. Lá em Gálatas 2:20, eu gosto muito desse texto, em que fala assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, quando você pega essa passagem de Gálatas e lê a passagem de Domingo de Ramos, você vê que há uma obra para a salvação. E essa salvação começou ali. O que seríamos de nós se não fosse a cruz? Aonde estaríamos hoje se não fosse a cruz? Da primeira mensagem, da primeira ensino que esse texto nos diz, que é a obediência, do segundo ensino que ele nos traz, é a sabedoria de entender qual foi o propósito, ou qual era o propósito do novo nascimento, o propósito de ter uma nova experiência, o propósito de começar de novo, o propósito de entregar a sua vida ao Senhor e ter uma nova vida, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquilo que os sacerdotes não entenderam, isso está tão fácil para a gente entender hoje, mas muitas pessoas não conseguem, parece que há um bloqueio e não conseguem de maneira nenhuma entender o que representa o Domingo de Ramos, o que representa a Páscoa, o que representa o sacrifício de Jesus naquela cruz. Eu lembro também de uma figura no circo, já tem tanto tempo que eu não vou a circo, eu nem sei se ainda existe, mas naquela época que eu era garoto, muito tempo, hein, Roy? Havia um quadro, não, como é que se chama no circo? Uma cena, vamos dizer assim, de 2 postes, né, e um fio no meio, um fio cabo de aço, em que o malabarista subia e atravessava aquele cabo de aço segurando uma vassoura, não, um pedaço de pau, como é o nome daquilo?
Uma vara, segurando uma vara. Então ele pegava, segurava a vara, e para onde que ele olhava quando ele segurava a vara? Ele não segurava assim, nem olhava para baixo. Ele olhava para frente, para onde ele ia, que era outro poste que estava do outro lado. E ele pegava aquilo e andava equilibrando a vara, olhando para frente, olhando para outro poste, que é onde que ele ia chegar. E ele atravessava aquilo. Ele não olhava para baixo, ele não olhava para as circunstâncias, ele não olhava se ia cair ou deixar de cair. E eu penso que a nova criatura deve andar da mesma forma que aquele malabarista. Troca a vara pela Bíblia, caminha, olha para Cristo, não olha para as circunstâncias, porque as circunstâncias, elas nos induzem a caminhos errados. Nos induzem a ter mais preocupação, a ter mais doença na mente. Creia em Deus, creia na palavra, creia na mensagem da cruz, olhe para Cristo, caminhe firmado nele, e as coisas vão passar. Há momentos na nossa vida que nós passamos muita dificuldade, vencemos enfermidades, desafios, medo, mas todas essas coisas, se nós não tivermos uma certeza, se ficarmos naquela, será que eu vou, será que eu não vou, ficar na indecisão, não. A nova criatura crê, lê a palavra, se alimenta espiritualmente da palavra e caminha na direção de Cristo. A obra que Jesus fez ali, naquela cruz, não foi em vão. Ele nos resgatou. E para que nós o recebamos, é necessário que o nosso eu seja crucificado naquela cruz. A nossa natureza adâmica tem que ser crucificada naquela cruz. E quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, aqueles que o receberam, que crucificaram a natureza adâmica, vão ressurgir com uma nova vida, com o DNA de Cristo, a vida de Cristo. E essa é que vence as barreiras e as dificuldades. Não precisamos ser ricos, não precisamos olhar para o lado, para as adversidades, que elas sempre vão existir. Nós precisamos olhar para Cristo, caminhar e seguir, para que o Senhor possa moldar em você aquilo que Ele sempre quis. Eu vejo essa passagem do Domingo de Ramos, e eu me lembro, muito tempo atrás, e aqui também, que a gente sai com o ramo e coloca no bolso, depois põe dentro da Bíblia, e sempre que a gente vai folhear a Bíblia, a gente vê aquele ramo e lembra da passagem, da passagem dessa mensagem de Domingo de Ramos. Mas o que eu quero deixar aqui, nessa manhã, é o seguinte: as dificuldades, elas existem, os problemas também. Imagina Jesus chegando em Jerusalém, olhando aquilo tudo, sabendo que em menos de uma semana ia ser crucificado. Imagina que você vá a uma entrevista ou vá fechar um contrato e ainda não tem certeza daquilo que vai acontecer. Coloque-se diante do Senhor, tenha momento de oração e intercessão, dobre o seu joelho, coloque a sua situação, e se for algum desentendimento, alguma coisa, ore pelo seu irmão, aquele que você vai ter com ele, e peça que Deus vá à frente, assim como Jesus foi à frente com aquele jumento. Deixa que o Senhor vá à frente também dos seus problemas. Não tente resolver as coisas do jeito que você entende, que para acontecer isso tem que fazer isso, isso, isso. Não, Jesus não tem lógica. As coisas podem acontecer da maneira dele. Eu já contei tantas coisas que aconteceram comigo na minha vida, e sempre estão acontecendo mais. Eu vejo obra que o Senhor faz. Isso não quer dizer que a gente vai estar imune às situações adversas, lê do engano. A gente passa por tribulação e provação a todo instante, e quem não estiver passando desconfia da conversão, porque a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, provações, palavras de mesma raiz. Se você não tiver, não dá. Não se assuste.
confia no Senhor, confia na palavra e deixa Ele guiar os seus passos, porque a Ele nós damos toda a honra e toda a glória. Que Deus seja louvado, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, salvai-nos, ó Filho de Davi. Amém.